Olá, queridos, Deus abençoe vocês. Também que vos fala o pastor Sérgio Santos, com o seu nosso canal A Luz das Escrituras. Estamos aqui de volta para trazer a nossa aula do curso básico de teologia pelo IBADEP, Instituição das Assembleias de Deus do Estado do Paraná. Está dando já 47 anos, né, ensinando a palavra de Deus. E nós, como uma extensão dessa instituição, tendo como monitor essa pessoa que vos fala, pastor Sérgio, estamos trazendo para você mais uma aula do curso básico de teologia. E de repente você que nos ouve e que vê esse vídeo, se você desejar fazer o curso, ainda dá tempo. Fale conosco pelo telefone 8512-1502. 8512-1502. Muito bem, nós estaremos trazendo hoje a disciplina Administração e Liderança. Este é o nosso livro. Você que é aluno, se tem um livro, pega o teu livro. Se não tem um livro, né, tem aluno que de repente possa ser que não tenha um livro, mas você que tem um livro em mãos, nós vamos ler a partir da página 21. Né, vamos tratar sobre o primeiro capítulo, a igreja. Como o nosso primeiro capítulo está ligado à igreja, a igreja não só no seu contexto organismo, né, corpo de Cristo, mas também instituição. Então, nós vamos fazer aqui já uma distinção entre igreja, organismo, corpo de Cristo e instituição, agência do reino de Deus. Mas antes, quero convidar você para ler o Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo 16, versículo 18, onde Jesus vai usar a expressão igreja pela primeira vez aqui no Evangelho segundo escreveu São Mateus. Eu lhe digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do Hades não poderão vencê-las. Muito bem. Como sempre, fazemos uma oração. Eu quero convidar você para orar conosco e após adentrar a luz das Escrituras sobre esse assunto tão importante que é a administração e liderança eclesiástica. Pai bendito, te louvamos pela bênção de poder estar na tua presença, orando com o teu servo que está aí do outro lado do aparelho. Senhor, abençoe sua vida, seu ministério, seu chamado, sua vocação. Abençoe sua família. Ser conosco propício, nos dando sabedoria e entendimento, para que juntos possamos crescer na graça e no conhecimento do Senhor Jesus. Sobretudo, nos dá o teu temor, nós te pedimos. Em nome de Jesus. Amém. Muito bem. Nós vamos, a princípio, ler algumas páginas que nós temos aqui do livro, que diz o seguinte na página 21. A linguagem comum, o vocábulo igreja, tem um significado muito amplo. É aplicado a um culto cristão, ou melhor, é aplicado, correção, ao edifício em que se realiza o culto cristão, a uma congregação de adoradores cristãos, a um estabelecimento religioso, a um determinado tipo de ordem eclesiástica, a um conjunto de todos os cristãos ou crentes em Cristo, a um grupo local de discípulos cristãos associados num pacto com propósito religioso. Este último significado é o comumente encontrado no Novo Testamento. Aí nós temos aqui o vocábulo igreja, vem da palavra eclésia, que significa chamados para fora. Para fora e eclésias chamado. Então, a princípio nós temos aqui dois conceitos.
embora o primeiro conceito que se dá ao vocábulo igreja tenha um significado mais amplo, que se aplica ao edifício, né? Quando a gente vai à igreja, quando a gente vai adorar a Deus, melhor dizendo, a gente tem o hábito, né, de dizer vamos à igreja, né? Mas quando nós dizemos vamos à igreja, nós estamos falando do edifício, né? Vamos à casa de oração, né? Então, a expressão igreja aqui, ela tem esse significado também, que é o significado mais amplo do contexto igreja, que é o local, que é a agência do reino de Deus, no sentido de edifício, ok? Agora, no sentido do corpo de Cristo, no sentido do corpo de Cristo, é importante a gente observar que já muda de sentido, já muda de figura. Por quê? Porque a eclésia, corpo de Cristo, ela é uma figura mística da pessoa do Senhor Jesus, né? Então ele é o cabeça da igreja e nós somos o corpo. Então, podemos chamar isso de uma metáfora, né? Então, Jesus é o cabeça, a figura de um corpo, e nós somos o corpo de Cristo, cujo cabeça é Cristo, ok? Então, onde todos os membros estão interligados ao corpo, que nada mais é o corpo de Cristo, ok? Então, nesse sentido, temos essa diferença. Agora, igreja no sentido edifício, podemos chamar de instituição, que é uma agência do reino de Deus. É uma agência do reino de Deus, ok? Onde se ensina a palavra de Deus, onde se ensina a respeito das coisas de Deus. Por exemplo, uma agência, ela pode ser uma agência específica sobre qualquer assunto. E quando eu falo agência do reino de Deus, essa expressão agência significa instituição. É um estabelecimento onde se trata de coisas específicas. Por exemplo, uma agência de carro. Se você for numa agência de carro, procurar comprar uma peça de bicicleta, você não vai encontrar, porque lá só existe peças para carro. Se você for para um armazém e procurar nesse armazém comprar uma peça de roupa, você não vai encontrar, porque lá só vai vender coisas para construção, né? Enfim, isso é uma agência. No contexto espiritual da igreja, agência do reino de Deus, só trata de coisas acerca do reino de Deus. Não se trata de outra coisa a não ser da salvação, do evangelho, de Jesus, ok? Isso é uma instituição. Ela passa a ser uma instituição também porque se torna uma pessoa jurídica, ok? Por isso que é uma instituição, né? Ela tem um nome, tem uma identidade, passa a pagar tributos, né? Pagar água, pagar luz, pagar CNPJ, enfim. Ela é uma instituição, nesse sentido, ela é uma pessoa jurídica, ok? Muito bem. Então, no Novo Testamento, a eclésia é um grupo de pessoas chamadas separadas da multidão comum. Aqui está falando de pessoas que aglomeram-se nesse edifício, nesse local chamado agência do reino de Deus, que se torna uma instituição. Você ter uma ideia como é que a igreja, no contexto dessa comunidade que é o corpo de Jesus, cujo nós somos templo do Espírito Santo, como é que ela se tornou uma instituição? Ela veio se tornar uma instituição lá pelos meados do século IV, final do século III, 380, 390 anos.
quando Constantino se converteu ao cristianismo. Historicamente falando, ele decidiu agora, já em um tempo de paz, um tempo já pacífico, né? Onde já não havia tantas perseguições aos cristãos. Foi nesse período que a igreja ela começou a ser institucionalizada, né? Passou a se tornar uma instituição. A princípio, quando você lê as cartas do apóstolo Paulo, ou mesmo Atos dos Apóstolos, no capítulo 12, né? Onde aconteceu o dia do Pentecostes, o derramamento do Espírito Santo, aquele lugar chamado cenáculo era numa casa. E tantos outros lugares onde se cultuava a Deus também eram em residências. Não havia um templo como os dias de hoje. Por exemplo, o dia de Pentecostes foi um cenáculo, era chamado cenáculo, e esse cenáculo ficava em cima, no primeiro andar dessa casa. Em uma casa de uma irmã, de uma mulher chamada Maria, que possivelmente tenha sido a casa de João Marcos, um dos escritores do Evangelho do Senhor Jesus, que escreveu o Evangelho segundo Marcos. Possivelmente tenha sido ali esse cenáculo, né, na casa de Maria. No capítulo 16 aos Romanos, a carta à igreja que está em Roma, Paulo vai designar ali 5 igrejas, ele vai especificar, identificar. Quando você lê o capítulo 16 de Romanos, Paulo vai identificar 5 igrejas, algumas que vão estar nas casas de alguns irmãos. Então a igreja do século I, II, até o terceiro e o finalzinho do terceiro século, ela foi surgiu nas casas dos irmãos. No final do século III para o quarto século, é que veio então construir templos. E Constantino foi um responsável por esses templos. E é claro que existem as implicações, porque a igreja ela cresceu muito, ela desenvolveu muito. E com esse desenvolvimento veio aí surgir a necessidade de construir templos para aglomerar o maior número de pessoas possíveis que se reunia a igreja para compor o corpo de Jesus, chamado Eclésia, aqueles que foram chamados para fora. Ok? Foi nesse sentido e por esta causa que a igreja se tornou uma instituição. E é claro, uma instituição porque eles precisariam de uma estrutura para se aglomerar, para se reunir como igreja. E nessa estrutura precisaria de elementos que pudessem acolher essa multidão de pessoas, né? Um lugar amplo, onde pudesse acomodar todas essas pessoas. Um banheiro, tinha que ter um banheiro, precisaria ter salas de reuniões específicas, né? Enfim, então essa estrutura toda veio constituir-se essa chamada agência do reino de Deus. Nesse sentido, surgiu aí a instituição, ok? Então, o que é e o que não é a igreja? Nós temos aí na página 22. A igreja aqui não é um edifício material, ok? Não é as 4 paredes que nós adentramos para adorar o Senhor. Igreja aqui é o organismo vivo de Cristo, é o corpo de Jesus. São os associados a essa instituição que adoram a Deus, que estão ali reunidos, agrupados como igreja para adorar a Deus. Isto é a igreja. A igreja não é uma denominação, não é? Uma denominação
Y ou W. Não, igreja não é isso. Ela é fundamentada em Cristo Jesus. A igreja é o corpo de Cristo reunido, tá? E aqui eu quero abrir um parêntese e explicar que nenhuma pessoa pode se identificar como igreja sozinho, tá? Tem gente que tá, eu sou a igreja. Você não é a igreja sozinho. Você só se torna esse corpo, essa igreja, quando você se reúne com os demais. Quando o corpo de Cristo, todos unanimemente se reúnem, então ali está a igreja de Jesus. Então o que eu sou então, pastor? Você é um membro do corpo de Cristo. Sozinho, você se torna membro do corpo de Cristo. Por exemplo, eu agora estou aqui sozinho. Então eu não posso dizer que eu sou igreja. Eu sou membro do corpo de Cristo. Agora, quando eu me reúno nesse espaço, nesse lugar, ou em qualquer outro lugar, onde se agrupa os irmãos, a igreja, os demais irmãos, então ali eu me torno igreja. Porque eu estou ligado a esse corpo interdependente, né? Se você encontrar um braço numa estrada, você não vai dizer encontrei um corpo. Você vai dizer eu encontrei um membro de um corpo. Não é verdade? Por quê? Porque um membro não identifica um corpo, né? Um membro é um membro. É um elemento interdependente do corpo. Por quê? Porque depende do corpo para viver. Ele é interdependente, ele não é dependente. Ele é interdependente, tá certo? Ele está ligado ao corpo, faz parte do corpo. Ele não é um membro isolado do corpo. Por isso que ele depende desse corpo para viver. Um membro fora do corpo, ele não tem existência de vida. Quando você encontra uma pessoa com todos os membros do corpo em um determinado local, você não diz eu encontrei um membro do corpo, você diz eu encontrei um corpo. Por quê? Porque ali está todo o corpo, todos os membros interligados. Então você diz eu encontrei um corpo. Então, ser sensato a isso é muito importante. Ter essa compreensão é muito importante para você fazer essa distinção de ser igreja e ser membro de igreja. Membro de igreja é isso aqui, é um braço, é uma orelha, é uma figura, uma metáfora do ser membro do corpo. Agora o corpo é por inteiro, ok? Então nesse sentido eu sou a igreja quando estou reunido a todos os membros do corpo, ok? Então, a igreja não é empreendimento nacionalista. A igreja não é uma instituição que empreende coisas como as outras empresas. Não, senhor. A igreja é o povo de Deus dentro da raça humana, e é um fato. Nós somos a igreja em meio a todos os povos. Nós temos aí Gálatas 3:28. A igreja não é a continuação do judaísmo, de fato. Então, a igreja, ela faz parte da nova aliança do reino de Deus, ok? Então, prosseguindo na página 23, nós vamos ver que alguns propósitos de Deus para a igreja. Em Efésios 3:10, até o versículo 11, para que a igreja, pela igreja multiforme sabedoria de Deus, seja conhecida dos principados e potestades dos céus, segundo o eterno propósito que fez em Cristo Jesus nosso Senhor. Então, o propósito de Deus com a igreja é, sem dúvida, a pregação do Evangelho. Então, Deus instituiu a igreja porque existem duas instituições que foram instituídas por Deus aqui na terra. A igreja, certo? A igreja e a família. Então, a igreja e a família são as duas instituições criadas por Deus. Então, a igreja ela tem o propósito de apregoar o Evangelho,
de levar o evangelho do Senhor Jesus. Esse é um propósito que foi incumbido à igreja. Ninguém tem tamanha responsabilidade aqui na terra a não ser a igreja de pregar o evangelho. E aqui eu quero abrir um parênteses e dizer a você que se tem uma instituição que Deus vai cobrar mesmo a pregação do evangelho, chama-se a igreja. E se tem uma coisa que Deus vai cobrar é a pregação do evangelho, porque isso foi incumbido à igreja. Deus não vai cobrar aniversário de departamento de louvor. Deus não vai chegar naquele dia e vai dizer, vocês fizeram o aniversário da igreja, vocês fizeram o aniversário do departamento infantil, vocês foram para retiro espiritual. Deus não está preocupado com isso. Isso é coisa daqui de baixo. Isso é invenção da gente. A gente é que cria isso aqui. Mas isso aí não tem nada, isso não é doutrina para a igreja. Isso aí são dogmas que foi criado para a igreja. Aniversário do departamento feminino, aniversário do departamento dos homens. Isso aí é coisas dos homens. A Bíblia não manda fazer nada disso. A gente faz isso como um ato de gratidão, né? É um culto de gratidão a Deus mais um ano. Mas o que Deus está interessado é na pregação do evangelho. É que a igreja evangelize, porque foi para isso que a igreja nasceu. Nós temos aqui a igreja universal. Que é a igreja universal? Não é universal denominação não, tá? É a igreja universal como um todo. Todos os salvos, em todo o mundo. E a igreja que está espalhada em todos os continentes deste mundo. Chamamos Igreja Universal, ok? Então, falando no sentido denominacional, dizemos que há denominações com poucos membros da Igreja Universal, porque vivem como não salvos. Ser membro da Igreja Universal não quer dizer somente ser membro de uma igreja local. É ser membro do corpo de Cristo. Quando falamos da igreja de Jesus, não estou falando da igreja de Jesus só de São Paulo, de Pernambuco, do Rio de Janeiro. É no mundo inteiro. Onde tiver um salvo, ali está a igreja de Jesus. Ok? Então nós temos aí, página 23 ainda, aspectos dentro do conceito de igreja universal. O primeiro aspecto da igreja, dentro do conceito universal, ou seja, num todo, quando falamos de igreja, esse aspecto é invisível. São os fiéis no Senhor, aqueles que estão dentro da igreja invisível. E quem são a igreja invisível? A igreja invisível são aqueles que serão salvos no grande dia do arrebatamento. Todos nós sabemos que aqueles que estão em Cristo são salvos. Mas ninguém conhece o coração de ninguém, não é verdade? Ninguém conhece e pode fazer julgamento de salvação de ninguém, porque só Deus conhece o coração. Certa feita o profeta Isaías disse, esse povo me louva com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Quem pode fazer julgamento de salvação de ninguém no meio da igreja? Só Deus. É ou não é? É por isso que existe a igreja invisível. Qual é a igreja invisível? É aquela que está no meio da igreja visível. Quando a gente se reúne no domingo, aquela é a igreja invisível. É a igreja visível. E qual é a igreja invisível? Aquela que está no meio da igreja visível. Os salvos. Porque, na verdade, nem todos que invocam a Deus serão salvos. Não é verdade? Ninguém conhece o coração de ninguém. Então, naquele dia vai se revelar a igreja invisível, que está no meio da igreja visível do Senhor. Ok? Então, acho que eu fui claro, né? Muito bem. Então, nós temos aí uma outra questão, página 24. A igreja é um organismo, é uma comunidade de crentes unidos em Cristo pelo Espírito Santo, dotado dos dons para o aperfeiçoamento do corpo do Senhor, para que ela possa ir crescendo em amadurecimento, ok?
em organização. Então, o corpo de Cristo é dotado de dons do Espírito Santo, para que possa ir crescendo, e nesse crescimento haja amadurecimento. Aqui estou falando já do corpo de Jesus, que é a igreja, ok? Nós temos uma referência em Efésios 4, versículo 11 ao 16. A igreja é militante, é uma comunidade cristã que peregrina em direção ao descanso eterno, revestida da armadura de Deus. É o que nós lemos lá em Mateus capítulo 16, versículo 18, quando Jesus diz que tu és Pedro e sobre esta rocha edificarei a minha igreja. Ele usa uma metáfora, né, quando se dirige a Pedro, né? Então a igreja é militante por quê? Porque nós não estamos aqui para permanecer aqui. Nós estamos indo na direção de Canaã celestial. Ela milita, ela luta. O desejo da igreja aqui é alcançar os céus. Então o nosso destino, o nosso futuro é a eternidade. Ela é militante, ok? Ela também é triunfante, por quê? Porque ela é vitoriosa. Cristo venceu na cruz pela igreja. Então, em Cristo, não pelas nossas obras, porque não há salvação de obras, ok? Não existe salvação pelas obras. Agora, existe obras da salvação. Eu não sou salvo por causa das minhas obras, mas as minhas obras existem por causa da minha salvação. Entendeu isso? Fazer distinção disso é importante. E existe um outro aspecto que é inclusivo da igreja. A igreja é composta de pessoas de todas as raças, tribos, línguas e nações. Ela é inclusiva. Não existe nenhuma raça, nenhuma nação que não possa ser inclusiva, que não possa fazer parte dessa igreja, que é a igreja de Jesus. Então a igreja também é local. Representa uma parte pequena da Igreja Universal. Nós falamos que existe a Igreja Universal espalhada em todo o mundo, mas existe a igreja local. Por exemplo, eu estou aqui em Camaragibe, Recife, Pernambuco, e o bairro de Camaragibe, onde está a Igreja Batista Missionária Pernambucana, chama-se Tabatinga. Então, nós somos uma igreja local do bairro de Tabatinga. É um lugar específico onde o corpo de Cristo como igreja se reúne nessa agência, nessa estrutura que nós falamos sobre edifício para adorar a Deus. E aí nós temos a página 25, a missão da igreja. Qual é a missão da igreja? Então o propósito da igreja aqui, o propósito de Deus ao manter a igreja no mundo. Qual seria esse propósito de Deus ao manter a igreja no mundo? Qual seria a sua finalidade quanto à sua missão? A Bíblia ensina que a igreja está no mundo para uma missão tríplice. Veja que detalhe importante. A igreja está aqui no mundo com uma missão tríplice. Primeira, para adorar a Deus. Ela invoca a Deus, ela adora a Deus, porque um dos principais funções da igreja e do povo de Deus é adorar a Deus. Deus tirou o povo do Egito para que eles adorassem ele no deserto, certo? Segundo, edificação, ou seja, é uma missão qualitativa que a igreja tem consigo mesma. A igreja, ela se edifica como o corpo de Cristo. E ela edifica uma às outras como o corpo de Cristo. É um ensino da salvaguarda dos que são ganhos para Cristo, atendendo à necessidade de toda a membresia da igreja. Ok? Nós temos aí ainda um outro ponto importante da missão da igreja. Primeiro, ela tem o objetivo de adorar, a adoração. Segundo, ela tem o propósito de edificar, edificação.
E o terceiro objetivo é evangelização. Para isso a igreja está aqui. Essa é a missão da igreja: adoração, edificação e evangelização. Ok? O objetivo da igreja é exatamente isso aqui. O que fugir disso aqui pode ter qualquer outro objetivo, menos o objetivo de Deus em relação à sua igreja. E aí, página 26, aspecto exclusivo da igreja: ter conhecimento preciso, vivo e experimental do seu Salvador, ou seja, a igreja precisa ser uma igreja onde tenha conhecimento daquele que adora. Porque como você vai adorar a quem você não conhece? Por isso que nós temos na igreja discipulado, escola bíblica dominical, culto de doutrina, não é? Nós temos estudos bíblicos, nós temos simpósios da palavra de Deus e muitas outras coisas que possam educar e levar você ao conhecimento da palavra de Deus. Exemplo, esse curso é um curso de conhecimento da palavra de Deus. Isso é um aspecto da igreja, ok? Ter fé deve ser caracterizada por uma entrega total a Cristo. Então, a manifestação da fé é algo imprescindível para que você seja alguém identificado como um discípulo e seguidor de Jesus. Agora nós temos um outro aspecto que é o governo eclesiástico. E este, sem dúvida, é um assunto de grande importância e deve ser tratado à luz da Bíblia, ok? E aí nós vamos buscar entender aqui o que é o governo da igreja. Há ministros que copiam formas de governos mundanas para, através delas, governar a igreja de Deus. Então, na igreja, existe o governo administrativo, eclesiástico, que está ligado aos pastores, aos obreiros, aos ministros que Deus constituiu para a casa dele. A exemplo de Efésios capítulo 4, versículo 11, onde Paulo vai dizer que Deus levantou uns para pastores, chamou outros para presbíteros, para evangelistas e outros até para mestres educadores. Então, a esses Deus instituiu governos, autoridade. O governo não é uma democracia, ou melhor, o governo da igreja não é uma democracia, onde são colocados e tirados governantes, ok? Isso é democracia. O que é democracia? É um governo onde é colocado dirigentes e tirado dirigentes, ok? E esses dirigentes são elegidos por meio de votos, através de propagandas, até às vezes desonesto. Existe também a questão da ditadura nesse governo de algumas igrejas, onde apenas um homem faz tudo o que quer. Ou seja, primeiro, não existe aqui uma democracia, porque o que é a expressão democracia? O governo da igreja não é democrático, por quê? Porque não é o povo que determina ou institui um governo para a igreja. É Deus. É Deus que estabelece o governo da igreja. Ok? Segundo, não é ditador. Não é um governo onde se dita, se dá ordem, como se fosse uma obrigação a se fazer algo no reino de Deus. Porque ninguém serve a Deus de forma obrigada, debaixo de uma tirania, debaixo de um jugo. Não é isso. O governo da igreja, ele é teocrático. O que é a teocracia? É o governo de Deus, onde o poder e as leis emanam do coração de Deus. Não existe nada na igreja que não tenha o governo de Deus, ok?
Então, o ensino da palavra que se dá na igreja é de Deus, a doutrina é de Deus, o código, o pressuposto, o fundamento desse ensinamento é a palavra de Deus, que por sua vez vem de Deus. Os ministros, que são os obreiros, que são eleitos por Deus e são dados à igreja de Deus. E aí nós vamos ver que algumas igrejas, elas jactam de terem o seu governo baseado no sistema democrático. Então tem igrejas que o sistema de governo é democrático, ou seja, quem manda é o povo. O povo é que bota pastor, o povo é que tira pastor, o povo é que elege diácono, o povo é que tira diácono, né? E não é bem por aí, tá certo? Não significa que na hora que esses obreiros forem consagrados diante de Deus, não significa que não seja apresentado à igreja, certo? Porque esses obreiros precisam ter testemunho diante de Deus e diante da igreja. Por isso que eles precisam ser apresentados à igreja para que sejam consagrados. Antes de ser consagrados, sejam apresentados diante da igreja. O pastor, ou seja, quem for o ministro, ele não deve apenas indicar pessoalmente aquele obreiro. Tem que ser apresentado diante da igreja no dia da consagração, para saber se a igreja ou se ele tem testemunho diante da igreja para ser aceito, então. Ok? Aí nós temos aí formas de governo. Ou melhor, o governo da igreja na terra, né? Então, o princípio de governo que nós temos da igreja, ele é teocrático. Por quê? Porque é um governo de Deus. E aqui deixa eu abrir um parênteses aqui, à luz do que a gente já leu desse governo teocrático de Deus, é que nenhum pastor, nenhum obreiro da igreja, ele tem autoridade para estabelecer nenhum tipo de doutrina na igreja, além daquilo que nos é apresentado nos evangelhos de Jesus e cujos apóstolos foram testemunhas, ok? Então, nenhum pastor tem autoridade de estar estabelecendo doutrinas além daquela que foi estabelecida pelo Evangelho do Senhor Jesus, ok? Em relação ao culto, o culto tem seus dogmas, né? Existem 3 princípios para um culto. No culto, existe o elemento da adoração, existe o elemento da oração e existe um terceiro elemento chamado a palavra de Deus. Então, se não tiver esses 3 princípios no culto, tem alguma coisa errada, certo? Então isso é importante. Então, o governo da igreja na terra. Na terra, Deus usa os ministros, o qual escolhe, capacita com dons e dá à igreja para administrar, para orientar, para governar. Mas não com ditadura, não com rigor, mas em amor, em graça de Deus, sabendo que o rebanho não é deles, o rebanho é de Deus. Então, você que é pastor, você que lidera uma igreja, você não tem que tratar a igreja como se fosse sua. A igreja é do Senhor Jesus. Por isso que tem que tratar ela com amor. É claro, se muitas vezes, se for preciso, usar disciplina, usar a correção, mas em amor, com a graça de Deus, para cuidar da igreja de Jesus. Então nós temos aí formas de governo. Nós temos aí a episcopal e a prelática. A forma em que o poder de governar descansa nas mãos de bispos e outros ministros, no clero mais alto. Ou seja, esse tipo de governo, historicamente falando, porque quando você lê a história da igreja, você vai perceber
que vai haver muitos ministérios, né? Muitas classes ministeriais. E uma delas é o episcopal, que é a igreja, é o poder de governo centralizado numa única pessoa, ok? E aí nós temos aqui um outro tipo de governo, que é o presbiteriano ou oligárquico. É a forma de governo em que o poder de governar reside em um grupo de presbíteros que determina tudo aquilo que vai fazer em relação à igreja. Então existe um sínodo, um grupo de obreiros, ou seja, presbíteros, no contexto presbiteriano, que se reúne para decidir as cláusulas da igreja. E aí tem o congregacional, o tipo de governo independente. Como o próprio nome sugere, a autoridade recai sobre a congregação, sobre o próprio corpo local de crente. Essa forma de governo e entidade pratica o autogoverno, pois cada igreja individual e local administra seu próprio governo. Ou seja, a igreja congregacional ou independente, ela não é governada por um governo da região. Por exemplo, a região de Recife. Dentro de Recife existem muitos municípios. Então, as igrejas locais, elas não são regidas por uma sede, ok? Elas são independentes. Cada igreja, ela tem o seu governo próprio, entendeu? Não depende de um governo da região, da sede. Não existe um poder centralizado numa única região que controle todas as outras. Ela é independente, ok? Muito bem. Nós temos a página 30, que é o questionário, vocês vão ler para responder, ok? E já na página 32, nós temos aí corpo eclesial. O que é isso? É o padrão bíblico para a escolha de presbíteros e diáconos, nos foi dado pelo apóstolo Paulo em 1 Coríntios, que é uma forma de governo para a igreja. 1 Timóteo, corrigindo, 1 Timóteo, capítulo 3, verso 1 ao 13. O texto vai dizer que havia presbíteros e diáconos na igreja de Filipos, conforme Filipenses 1 e 1. E o apóstolo Paulo instrui a Tito que constitua presbíteros para a igreja conforme a necessidade. Então, como o corpo eclesial constitui basicamente de dois ofícios. O corpo eclesial da igreja, de ministros da igreja. Ele é composto por pastores, ministros, ancião, presbíteros, bispos e diáconos da igreja. Ok? Então, os vocábulos acima são empregados para designar o mesmo ofício, pois significam oficialmente o mesmo. Então, a palavra presbítero é empregada para designar o conjunto ou corpo de pastores de presbitério que cooperam no governo da igreja do Senhor. É claro que aqui vai divergir de muitas outras igrejas. Tem igrejas que não adotam o sistema presbiteriano. Tem igrejas que têm apenas pastor. Tem igrejas que já adotam o ministério pastoral feminino, né? Tem igrejas que não corroboram com essa questão. E existem muitas linhas de pensamento, ok? Mas o fato é que o ministério da igreja é composto por pastores, por ministros, sejam eles diáconos, presbíteros ou até mesmo bispos. Bispo no primeiro e segundo, terceiro, quarto século era designado como um presbítero da igreja. Quando você vê a expressão bispo nas entrelinhas das epístolas do apóstolo Paulo, é o mesmo que presbítero. Eram homens que cuidavam de várias igrejas numa região da sua época. Eles eram responsáveis por várias igrejas. Davam a eles a designação de bispos. E aí nós temos aí diáconos na página 34.
os primeiros diáconos foram escolhidos pelos cristãos, segundo está registrado em Atos capítulo 6, 1 e 7. Agora é bom lembrar aqui que quando fala que foram escolhidos pelos cristãos, não é pela igreja, foi pelos apóstolos de Jesus e apresentados à igreja como testemunha da sua confissão de fé. Ok? Os apóstolos receberam a direção de Deus e indicaram esses diáconos e apresentaram à igreja. A igreja aprovou, confirmou o chamado deles. Nós temos aí participação do membro do governo da igreja. Não resta dúvida que os membros devem participar do governo da igreja. Mas mesmo sendo uma teocracia, quer dizer, o governo de Deus, como já foi dito, a igreja não pode deixar de ter a participação, embora relativa. Ou seja, os ministros da igreja, eles não devem tomar nenhuma decisão em relação ao corpo de Cristo, que é a igreja, sem comunicar a igreja. Toda mudança, toda alteração em relação à igreja deve ser comunicada ao corpo da igreja. Deve ser comunicado à igreja. Por exemplo, a igreja, o ministério vai construir, né? Então a igreja deve ter o conhecimento que vai ser construída uma igreja, um templo, um edifício, né? Então são coisas, a exemplo desse, deve ser informado a igreja. E como é que deve ser a participação dos membros da igreja em relação ao governo ministerial? Na cooperação, cooperando com dízimos, com ofertas para a manutenção da obra do Senhor, né? Cooperando com a sua presença no culto, nas atividades evangelísticas da igreja, nas atividades de construção da igreja, né? Apoiando as decisões, né? Dando as mãos aquilo que está querendo ser abraçado pelo ministério da igreja. Terceiro, reconhecendo que provém de Deus. Então a igreja precisa reconhecer que o ministério ali, ela é um ministério santo, um ministério que foi levantado por Deus, ok? E obedecer às autoridades. Essa é a forma cooperativa dos membros da igreja. Obedecer à autoridade que está sobre os ombros do ministério da igreja. Filiação, nós temos aí o ingresso da igreja, o ingresso na igreja universal pela experiência da salvação, através do batismo nas águas. Então, todos aqueles que desejam se tornar membro devem seguir esse padrão bíblico. Jesus disse que quem crer e for batizado será salvo. Então, é imprescindível se tornar membro da igreja sem que haja o batismo das águas. Então é preciso passar pelo batismo nas águas. Isso é um princípio estabelecido por Jesus. Não é uma invenção da igreja. Formas de tornar-se membro. Então, na era apostólica, quando havia apenas um só Senhor, uma só fé, um só batismo, não existiam denominações com suas divergências. O batismo do convertido por si o constituía membro da igreja. Ou seja, hoje existe, diante da avalanche de igrejas, né, de denominações que temos por aí, existem alguns critérios que mudaram para se tornarem membros da igreja, conforme as diretrizes de cada ministério que existe por aí. A exemplo dos neopentecostais. O que são os neopentecostais? Os neopentecostais são as novas denominações que vieram lá da reforma, após o Pentecostes. As igrejas pentecostais são aquelas que aderem ao mesmo conceito da reforma da igreja protestante. Mas as igrejas neopentecostais, neo significa novo, e pentecostal são igrejas que comungam a mesma fé,
dos pentecostais, embora traga consigo novas restrições de ministério, né? Podem diferenciar em usos e costumes, e quem sabe até mesmo em doutrinas também. Então, nós, à luz da Bíblia Sagrada, só encontramos uma forma de nos tornar membro, que é através do batismo da igreja. É como se fosse uma porta de entrada para se tornar membro da igreja local. Assim se aceita um membro na igreja. Como é que se aceita um membro na igreja? Pelo batismo. Mateus 28, 19, Atos 2, 38. É necessário que seja devidamente casado. Isso aqui é um critério para se batizar. Se duas pessoas estiverem amigadas, juntas, não passou pelo cartório, então elas não podem se batizar. Ok? Isso aqui é um critério da igreja. Ok? Isso aqui é um critério da igreja. Tá? Segundo, você pode ingressar na igreja por meio de uma carta de transferência. Por exemplo, nós estamos aqui em Recife, chega alguém de São Paulo, mas ela chega dizendo que é crente, é membro da igreja Y ou W. Como é que ela pode se ingressar na igreja como membro? Porque lá você não conhecia ela. Ela precisa de uma carta da sua igreja onde estava, e dando testemunho sobre ela, através do seu pastor local, que recebam ela como membro em comunhão. Então é uma forma de receber essa pessoa como membro da igreja. Uma outra forma é por aclamação. O que é a aceitação de uma pessoa como membro por aclamação? Isso aplica-se a várias situações na igreja. Por exemplo, exige que a igreja receba os membros, já o tenha observado e considerado positivo, o seu modo de viver. Ou seja, as pessoas recebidas de outros grupos são pessoas que vêm de outras igrejas e antes de serem apresentadas na igreja, elas passam por um período de experimento, de observação. A igreja vai ficar observando ela, o comportamento dela, e através desse testemunho que ela der, ela vai ser aceita à igreja por aclamação. Vai ser apresentada diante da igreja por meio do seu próprio testemunho dado no meio da igreja. Ok? E aí deve ter um entendimento bem definido a respeito dessa pessoa, pelo membro a ser recebido. O candidato deve estar ciente das normas de santidade essenciais para o desenvolvimento da igreja, ou seja, essa pessoa deve conhecer os princípios eclesiásticos daquela igreja. Aí na página 36, a igreja poderá receber também por aclamação, né? Por aclamação, membros de organizações genuinamente evangélicas. Você vem de outra igreja, então a igreja conhece essa igreja e aceita você por aclamação. Por exemplo, o pastor não quer dar carta para essa pessoa, mas aí você já conhece a pessoa, a igreja conhece essa pessoa, então pode ser aceita por aclamação. Membros de igrejas que não dão carta de transferência e membros cujos documentos foram extraviados, ou seja, a igreja pode aceitar por aclamação pessoas que já são cristãs, conhecidas pela igreja, que estão chegando de outra igreja, não é? Pessoas que não têm carta de recomendação, porque às vezes o pastor não libera, e pessoas que perderam suas documentações, certo? Podem ser aceitas por esses pontos aí. Além do que prescreve o estatuto, deve o membro consagrar-se, aprender
a levar almas para Cristo. Aqui alguns critérios que os membros têm como dever de casa, ok? Não perder cultos na igreja, participar da ceia, né? Visitar e ser visitado, trabalhar na obra do Senhor, se envolver com a obra do Senhor, enfim. Existem muitos critérios aqui que é um dever do membro, certo? E aí tem os perigos que devem ser evitados. Quais são os perigos que os membros devem evitar? Pensar o pastor somente no número de membros. Você que é um líder não pode ficar preocupado só em ter um grande número de membros na sua igreja. Isso aí é um erro muito grande. Tem líderes que se preocupam em encher a congregação, né? Mas não se preocupa em cuidar da congregação, em saber como os membros estão. Isso aí é preocupante, não pode acontecer com o líder. Pensar demais no apoio financeiro ou social. Tem líderes que se preocupam só com as entradas da igreja. Ele não fica preocupado em cuidar da ovelha, em dar o melhor de si para a ovelha, né? Em alimentar a ovelha com a palavra de Deus. Infelizmente, estamos vivendo esse processo, esse período, né? Ter na igreja membros, pessoas que não querem comprometer com um bom exemplo. Então, tem que ter cuidado, não é? Às vezes, não adianta você ter um membro na igreja que dê um bom dízimo, que dê uma boa oferta, mas não dê testemunho de cristão. Não adianta. Para Deus não está valendo nada. Deus não é comprado pelo dízimo nem pela oferta de ninguém na igreja. Ok? E aí ter cuidado com pessoas que não comungam com as doutrinas da igreja. Para não disseminar no corpo de Cristo doutrinas onde não se comunga, onde a igreja não ensina aquela doutrina. O apóstolo Paulo sofreu muito essas questões aí, com os judaizantes da igreja, né? Lá aos Gálatas, no capítulo 3. Havia um grupo de judaizantes lá, de supostos cristãos, que aceitavam a salvação em Cristo, mas diziam que o sacrifício de Jesus não era suficiente para a salvação. Tinha que cumprir a lei de Moisés. Então tem que ter cuidado com cristãos que não comungam com as mesmas doutrinas da igreja. Aí vem algumas recomendações, página 37. Deve ser expedida apenas por membros em comunhão com a igreja, que farão uma viagem temporária. Ou seja, um membro vai viajar, então vai demorar nesse lugar, por exemplo, vai para São Paulo, passar um mês, passar 2, passar um ano. Mas ele tem pretensão de voltar. Então, para ele ser recebido lá, precisa de uma carta de recomendação. O que fazer? O pastor, né, redigir uma carta com validade de 15, de 30, de acordo com o tempo que essa pessoa vai ficar no lugar, para se congregar lá aonde essa pessoa chegar. E aí tem a mudança, carta de mudança, né? Membros em comunhão com a igreja. Então, para essa pessoa receber uma carta de mudança, tem que estar em comunhão com a igreja, tá certo? Tem que estar bem com a igreja, né? Não é sair da igreja sem dar satisfação ao pastor e no outro dia vir simplesmente pedir uma carta, né? Isso é ingratidão. E aí vem a declaração: no caso de ser um membro que vai se transferir para uma outra igreja, para que ela seja aceita como evangélica, então precisa de uma declaração, né? Declaro que fulano de tal esteve conosco durante o ano tal, até o tempo presente, que estava sempre em comunhão com a igreja, né? Se era colaboradora, coloca como colaboradora. Você especifica o ofício que a pessoa exercia lá. Ok? Muito bem. Então, vem aí também a carta de apresentação. Entre as congregações de um mesmo campo, ou município, pode-se dar uma carta de apresentação. Tá certo? Você vai levar uma carta de apresentação. Se você visitar alguma igreja, seja uma igreja do mesmo ministério,
você vai levar uma carta de apresentação. Isso é importante. E aí na página 38, nós temos a disciplina na igreja. A disciplina é uma bênção e uma necessidade da igreja, né? Apesar da igreja não ter condição de obrigar a consciência do membro, ela tem que julgar sobre a observação dos ensinos bíblicos cristãos por parte dos que a ela pertencem. Ninguém tem o poder e autoridade de fazer julgamento de ninguém. Mas a igreja, ela tem autoridade de, à luz da Bíblia, né, observar o comportamento ético e moral de cada membro. Então, a igreja, ela tem doutrina, ela tem seus fundamentos, pilares fundamentais da igreja, que é os ensinos do Senhor Jesus. Então, se alguém estiver no meio da igreja, fazer parte da igreja, estiver comprometendo esses ensinos, deve-se aplicar ali a disciplina. O pastor, o líder da igreja, junto com a igreja, deve, à luz das escrituras, disciplinar essa pessoa assim. Então, a disciplina é importante e para ensinar é preciso antes aprender. Então, essa questão de ensinar é muito importante porque a aprendizagem é precedida pelo ensino. E aí surge a necessidade do obreiro frequentar regularmente as escolas bíblicas, e não só o obreiro, mas todos os membros da igreja. Por isso que nós temos aí a escola bíblica dominical, para preparar principalmente o obreiro para melhor manusear a palavra de Deus. E aí, dentre muitas, porque não dá para ler tudo, senão a gente não tem muito tempo para isso, não é? Você vai ler aí, você vai estudar para compreender melhor essa questão aqui. Nós temos aí o propósito da disciplina. O principal objetivo da disciplina é transformar a vida e formar caráter. Ou seja, a disciplina tem um objetivo não é de envergonhar e nem de indignificar ninguém, mas de transformar essa pessoa, de ajudar essa pessoa a mudar de comportamento. Esse é o objetivo da disciplina, ok? Corrigir numa má situação, restaurar aquela pessoa que está caída, manter o bom testemunho da igreja, advertir os demais membros para que se cuidem e não venham cair na mesma tentação. Quais são os motivos da disciplina? A conduta desordenada ou desaprovada da palavra de Deus. Esse é o objetivo da disciplina, tá certo? Buscar um espírito contencioso. O motivo da disciplina é evitar o motivo contencioso e divisor, né? Tem pessoas que estão ali para dividir o corpo de Cristo. Então isso deve ser disciplinado. Evitar a propagação de falsas doutrinas e heresias. Para isso serve a disciplina também. Métodos do procedimento da disciplina que Jesus ensinou em Mateus 18, 15 e 18. Ele vai dizer, na medida do possível, deve tratar o problema entre 2 ou 3 testemunhas. Quando você for tratar de um problema disciplinar, não vá só. Leve mais 1 ou 2 pessoas com você, para que sirva de testemunha contra aquela pessoa. Não se arrependendo do ofensor, ou se caso tomar proporções maiores, deve-se levar à igreja. Se aquela pessoa não se arrepender quando for retratada por 1 ou 2 testemunhas, e ela se ensoberbecer, se revoltar e tomar proporções maiores, então essa pessoa deve ser levada à igreja geral e diante dela disciplinar. Caso se recuse humildemente a reconhecer sua falta e não queira pedir perdão, deve o ofensor ser desligado do rol de membro.
Ou seja, se a pessoa não quer se arrepender, não quer se retratar, não aceita a disciplina da igreja nem do ministério, ela deve ser desligada do rol de membros da igreja. Tá certo? Se caso essa pessoa for flagrante, escândalo, trouxer escândalo para a igreja, em relação ao que ela fez, ao ser comprovado isso, deve ser imediatamente desligado de todos os seus ofícios que ela fazia. Se era um diácono, vai apenas continuar como um membro da igreja, até que seja resolvido a sua disciplina. Ok? Casos de perdão para pessoas que exercem cargos na igreja ou liderança, né? Então, isso é muito importante se é alguém que exerce o ministério da igreja. Aí vem a atitude do pastor frente ao procedimento de disciplina do membro. Quais são as atitudes de um pastor, de um líder, em relação ao disciplinar um membro? Qual o procedimento? Procedimento: deve ministrá-la com espírito de humildade e amor. Gálatas 6:1. Deve ter humildade e usar os elementos da graça de Deus para disciplinar aquela pessoa. Tem igreja, gente, que não deixa o membro nem participar de nenhum culto na igreja. A pessoa passa a disciplina em casa. Eu lhe pergunto, como é que esse membro vai conseguir se levantar de novo? Tem igrejas que excluem o membro da própria igreja, da própria comunhão. Como é que esse membro vai se erguer de novo? Esse membro não deve se envolver com o exercício ministerial da igreja. Ele não deve participar de ceia, ele não deve tomar liderança, né? Ele não deve exercer nenhum ministério, tomar liderança de nada. Mas participar do culto, particularmente falando, esse membro precisa, porque ele não é um membro condenado, ele é um membro disciplinado. É a disciplina que está acontecendo, não a condenação, não é um juízo, entendeu? É uma disciplina. Não é uma exclusão, não é expulsão, é uma disciplina. Então ele precisa estar no meio da igreja assim, ok? Então a disciplina não é um castigo, ele visa redimir e restaurar, ok? O bom pastor da vida deve estar atencioso pela volta da ovelha que se perdeu. Então esse é o objetivo da liderança. A disciplina deve ser aplicada imparcialmente, ou seja, com todos os membros da igreja, não importa quem seja. Não pode passar a mão em diácono, não pode passar a mão em cima de pastor. Se errou, deve disciplinar. A disciplina nunca deve se transformar em arma nas mãos de pastor ou dirigente, como um meio de impor sua própria vontade, ou seja, não é uma ferramenta de castigo, não é uma questão pessoal. Eu vou disciplinar fulano porque afinal de contas eu não vou com a cara de fulano. Aí aproveita aquele erro e disciplina a pessoa. Está errado. Disciplina não tem nada a ver com questão pessoal. E se existe questão pessoal, isso deve ser resolvido. Porque no ministério de liderança da igreja não deve ter questão pessoal. Nada é mais reprovável que amedrontar membros com disciplina para colocar ele na linha. Além do mais, o pastor não é um ditador. Ele é um guia do seu rebanho. Então, pessoal, aqui nós finalizamos, não é? Essa nossa lição. E o próximo capítulo, que é o capítulo 2, falaremos sobre a organização da igreja. Então, isso aqui é muito importante. E se você desejar, ouve o vídeo de novo, quantas vezes for preciso, para que você possa compreender como deve ser a administração da igreja. E no que diz respeito à igreja como organismo, como corpo de Cristo, e também como agência do reino de Deus, ou seja, uma instituição.
fazer distinção entre igreja, corpo de Cristo, eclésia, membros como comunidade de Cristo e instituição, agência, estrutura do reino de Deus que compõe, que aglomera a igreja de Jesus, ok? Deus te abençoe, até a próxima aula, se Deus assim nos permitir.